O dólar e os juros não param de subir e isso afeta diretamente a todos nós, gostemos ou não do mercado. Você paga a conta de quem está gastando muito mais. Vamos entender esses números e como desmistificar o que está impactando diretamente o seu poder de compra. Eu estava esperando a semana praticamente chegar ao fim para poder ter os números mais próximos aqui durante essa gravação. Hoje que eu estou gravando, sexta-feira às 4 da tarde, muito próximo do fechamento do mercado, o que a gente vê é mais um dia de queda no Ibovespa, na Bolsa Brasileira. Agora, repito, às 4 da tarde, negociando com uma queda de 0,3% aos 130.380 pontos. Se nós olharmos o gráfico aqui dos últimos dias, nós vemos basicamente uma lateralização, ou seja, valorizou um dia, desvalorizou outro, mas a verdade é que em reais essa bolsa dá um significado, mas em dólar, que é onde o gringo olha, mostra outra coisa e vamos analisar. Mas vamos para mais um mês, hoje, dia 18 de outubro, com uma queda significativa do Ibovespa brasileiro. Mas até aí pode ser, digamos, um menor sinal. O sinal mais impactante vem do câmbio e dos juros. Eu já tive a oportunidade de explicar em vários outros vídeos o mecanismo de funcionamento da curva de juros futura, que é justamente negociada no mercado, e como a gente vê aqui, o vencimento para 2025, 26, 27, 28, 29, 2030, 2031, o mercado já está precificando que a curva de juros futura, que a taxa de juros futura no Brasil, terá que subir inevitavelmente. Já expliquei exaustivamente em outros vídeos como funciona o mecanismo do governo gastar mais do que arrecada, precisa se endividar para captar dinheiro para honrar os seus compromissos e, com isso, com maior endividamento, o mercado, ou seja, os investidores, exigem que o governo tenha que pagar, remunerar melhor esses investidores. Caso contrário, eu não empresto para o Brasil, porque está ficando mais arriscado dado o seu nível de investimento frente ao PIB. Façamos um parênteses aqui. A métrica mais importante a ser olhada é justamente o endividamento frente ao PIB. Hoje estamos muito próximos de 80% nessa relação. O endividamento do Brasil está muito próximo a 80% do produto interno bruto, que é o resultado de tudo que o país produz. A média dos países emergentes está na casa dos 65%. A média no mundo, no geral, abaixo de 60%. E sim, muitos dirão, como o próprio primata Lula fala. Ora, os Estados Unidos têm uma relação dívida-PIB de mais de 120%, o Japão próximo a 250%. Mas a demanda por dívida americana é muito maior do que a brasileira. Ou seja, o governo emite uma dívida para honrar os seus compromissos, captar dinheiro, pagar as suas contas. Só que você precisa ter quem compre essa dívida americana, quem esteja disposto a emprestar dinheiro para o governo americano. E o apetite por emprestar dinheiro ao governo americano, mesmo o altíssimo grau de endividamento hoje de 35 trilhões de dólares, é muito maior do que o brasileiro. Se o Brasil caminha na direção do endividamento americano, acontecerá o que aconteceu com a Argentina antes de Milei. E ainda acontece, em menor grau, mas ainda acontece. Ou seja, não haverá disponibilidade de investidores dispostos a emprestar dinheiro para financiar o governo brasileiro. Repito, está muito longe, na minha opinião, disso acontecer. Mas já há sinais extremamente delicados. Eu fiz um vídeo explicando, mais curto, rapidamente, que está lá no meu Instagram, mostrando que nessa semana o governo brasileiro, ao fazer leilão da dívida pública, ou seja, ir a mercado para captar dinheiro dos investidores, sim, houve uma demanda disponível para emprestar dinheiro para o governo. Só que aqueles títulos com vencimento mais longo, com prazo de vencimento em 2060, a demanda foi muito menor do que o governo estava disposto a captar. E mesmo os títulos mais curtos, o que aconteceu foi que o governo conseguiu colocar esses títulos no mercado, ou seja, houve sim disponibilidade por parte dos investidores a emprestar para o governo
Porém, estes exigiram taxas mais altas a um prazo mais curto, o que obviamente coloca pressão na dívida brasileira, nessa dívida nova que está sendo emitida, mas no estoque da dívida que precisa ser corrigido pelos juros que continua subindo. E por que isso acontece? Porque o governo gasta mais do que arrecada. Assim, ele precisa se endividar mais para captar cada vez mais dinheiro para honrar os seus compromissos. E a trajetória do endividamento público é de alta. Também tive uma oportunidade de analisar o Instituto Fiscal Independente, que soltou um relatório técnico essa semana, está também aqui no meu canal do YouTube, mostrando 5 pontos importantes de alerta, de extrema atenção para a economia brasileira. E um desses pontos era justamente o endividamento público frente ao PIB, que deverá atingir 80% ainda em 2024. Portanto, a bolsa que nós falamos é um reflexo do que vem acontecendo, que eu quero mostrar aqui em maiores detalhes. Mas antes, olha só esse gráfico que mostra o resultado do Ibovespa em reais, que apresenta uma alta de quase 15,6% no ano no Brasil, mas o S&P, o principal índice da Bolsa Americana, subindo quase 40% no ano. Ao passo que o EWZ, que é o índice do Ibovespa em dólar, que é o que o gringo olha, está com uma queda de quase 6% no ano, quando quase todas as bolsas estão subindo. Isso é a tremenda desvalorização do real. Ou seja, o Brasil mais endividado, precisa captar mais dinheiro, pagar mais taxas de juros, e se é um risco maior, a moeda perde poder de compra. A moeda brasileira, o real, se desvaloriza e isso é inflação. A alta dos preços é uma consequência da desvalorização da moeda, e a desvalorização da moeda ocorre porque o governo gasta cada vez mais do que arrecada, e isso faz com que o Brasil se torne mais arriscado e, portanto, mais pessoas ofertam a moeda brasileira em detrimento de outras moedas, como, por exemplo, o dólar ou o próprio ouro, que acabou de bater recorde novamente acima de 2.700 dólares por onça Troy. Falando em câmbio, vamos comparar, então, o câmbio brasileiro com outras moedas, para ver que isso está sendo um fenômeno muito mais local brasileiro do que mundial. Nesse emaranhado de gráficos, vamos lá que não é complicado de ver. Estamos vendo aqui o resultado apenas no ano de 2024. O dólar já se valorizou mais de 17% frente ao real em 2024, que é a linha azul. A segunda linha, também com uma moeda muito desvalorizada, que é a linha roxa, é o peso mexicano, que já se desvalorizou quase 17% frente ao dólar. Vamos lembrar que o México também elegeu uma extrema esquerdista, a Claudia Sheinbaum, que inclusive fez reforma no judiciário por lá, tirando o poder do judiciário deles. Não compare com o Brasil. É retirando o poder do judiciário e colocando mais poder no executivo. Portanto, uma presidente também de extrema esquerda lá no México, que também apoia o Nicolás Maduro, o regime ditatorial da Venezuela, assim como o Lula. Portanto, a moeda mexicana também se desvalorizando. Mas vamos olhar então outros emergentes. A terceira linha, o azul escuro, é o peso colombiano, em que ele perdeu bem menos valor do que o real e o peso mexicano. Em contrapartida, o chileno, também com a linha verde, perdeu valor frente ao dólar, mas bem menos do que o real brasileiro. E claro, na última linha a gente vê o DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta das 6 principais moedas de países fortes no mundo. Então a gente vê o dólar valorizando frente a várias outras moedas. Mas a do Brasil é disparada a pior. E a consequência imediata disso é que o mercado exige mais taxas de juros, como eu expliquei no começo do vídeo, para emprestar dinheiro para o Brasil. E essas taxas de juros são determinadas pelo livre mercado. Não adianta o governo virar público e falar: vou baixar a Selic na canetada, mesmo com toda a interferência que pode vir a ter no Banco Central. O que acontece é que, baixando a taxa de juros, a Selic, que é a taxa de juros de curtíssimo prazo, de um dia, essa curva de juros que vocês olham aqui no gráfico, elas podem e continuarão subindo. Eles baixam a Selic, que é a taxa de curto prazo de um dia, na canetada,
Mas quando as contas brasileiras continuam em desequilíbrio, as curvas de juros futura continuam subindo, ou seja, os investidores demandando mais taxas de juros, caso contrário, não empresta para o Brasil. E isso encarece a emissão de dívida. E o Brasil precisa emitir dívida, senão não tem dinheiro para honrar os seus compromissos, porque ele gasta mais do que arrecada. E o nosso déficit nominal já supera 1,1 trilhão de reais por mais de 5 meses. Como também já explicamos exaustivamente em vários outros vídeos. Mas voltando ao gráfico aqui, essa primeira linha rosa nada mais é do que a rentabilidade que os títulos públicos brasileiros precisam remunerar os investidores que estão dispostos a emprestar dinheiro para o Brasil. E essa taxa, ou seja, os chamados yields, o quanto que o governo paga de rentabilidade anual para quem empresta dinheiro para o Brasil, já cresceu em 25% no ano. Quando a gente olha os títulos públicos americanos, também houve um incremento do quanto o governo americano precisa remunerar os investidores para atrair capital, mas subiu pouco mais de 5%. Os títulos da Colômbia, pouco mais de 3%. E os títulos do Peru tiveram uma queda nas taxas de quase 7%. Ou seja, o risco do Peru melhorou. Dos outros países, não. Mas enquanto países pares como Colômbia, que precisou aumentar em mais de 3% para continuar atraindo investidores, no Brasil, essa taxa de juros já subiu 25% esse ano. Trazendo a valores nominais, aqui mostra que o Brasil já está pagando quase 13% ao ano para atrair esses investidores. O que a gente vê em segundo lugar, a Colômbia pagando 10% e 20% ao ano, o Peru pagando 6,04%, o Chile pagando 5,38% e os Estados Unidos 4,7%. Então, olhando os pares emergentes, Chile pagando 5,3%, Peru 6,04%, Colômbia 10,20%, o Brasil precisa pagar 13% para conseguir atrair os investidores. Ao olharmos aqui no site do Tesouro Direto, se você for lá agora e comprar esses títulos públicos, ou deixa o link aqui embaixo no descritivo do vídeo, brunomusa.com.br/investimento para a gente falar de investimentos, eu que te respondo diretamente. Ao olharmos o site do Tesouro Direto, a gente vê que o título pré-fixado com vencimento em 2031, o governo já precisa pagar 13,02%, mais de 13% para atrair investidores. Ao olharmos os títulos atrelados à inflação, com vencimento em 2029, o governo já precisa pagar 6,71% acima da inflação. É simplesmente insustentável isso. Mas calma, essas taxas são determinadas pelo próprio investidor. Se o Brasil não me remunera isso, tudo bem, eu vendo reais, compro dólares e vou emprestar para outro país. Aqui, o mercado não é pessoas maldosas em volta de uma mesa negociando as taxas. Aqui são milhões de investidores ao redor do mundo que simplesmente mensuram risco, diferente do que a esquerda e o PT adora colocar, dizendo que não, são pessoas maldosas ali em volta de uma mesa que querem o mal do Brasil. São milhões de pessoas entendendo que o risco fiscal brasileiro está grande e que o cenário fiscal está se deteriorando por completo. Ao olharmos aqui num tweet que eu recomendo seguir do Charlie Bilello, a gente vê que os principais países estão com viés de baixa na taxa de juros. Europa já cortou pela terceira vez seguida essa semana, os Estados Unidos cortaram juros, o Chile cortou juros, o Canadá cortou juros, enfim, grande parte dos países cortando. E o Brasil, na contramão, tendo que subir por conta de toda essa irresponsabilidade fiscal que estamos. Brasil, Rússia, Japão, que tem uma taxa lá embaixo, inclusive tinha taxa de juros nominal negativa até há pouco tempo, também subindo a taxa de juros, mas eles não subiram quando o restante do mundo subiu. Agora que o mundo corta, graças à irresponsabilidade fiscal, o Brasil precisa subir as taxas de juros, caso contrário não consegue atrair investidores para captar dinheiro e fechar as suas contas. E por que isso ocorre, além da irresponsabilidade fiscal? Por toda a bagunça que é esse governo. Além da irresponsabilidade
e toda a corrupção de volta. Essa semana Lula fez um evento para falar para os principais banqueiros do Brasil. Os principais saíram de lá falando que a reunião foi boa, que eles deram sinalização, eles, governo, queriam cortar gastos, mas tudo muito abstrato ainda. E algumas falas do Lula pós-evento mostram que ele não está disposto a isso. O Lula não quer cortar gastos. Ele sabe que se ele corta, que é necessário, ele vai perder mais da popularidade dele, que não para de cair. E ele tem esse medo por completo, porque ele só sabe governar endividando o Estado, endividando as famílias e as empresas. Foi o que ele fez em todos os seus governos. Só que lá atrás havia uma capacidade ociosa de endividamento. Se é correto dizer assim, havia espaço para as pessoas, empresas e o país se endividarem. A dívida PIB no Brasil era na casa dos 50%. Agora já está chegando num teto. A resposta será sempre inflação através da desvalorização da moeda, como nós acabamos de falar. Pois bem, ele sinaliza num evento com banqueiros que vai cortar gasto e sai de lá dando uma entrevista falando o seguinte, abre aspas, o que eu quero não é tirar do rico, é dar oportunidade para todos. Isso que vou fazer, está fazendo. Com essas políticas, como vimos, com esses juros determinado por milhões de pessoas ao redor do mundo, dado o risco do Brasil, ele está empobrecendo o brasileiro ao tirar poder de compra por conta da desvalorização da moeda brasileira. Abre aspas para ele de novo. Pobres votam em mim, banqueiros não. Ele acabou de sair da reunião falando que foi boa e os banqueiros também, para tentar dar uma tranquilizada no mercado, uma vez que a moeda desvalorizando é mais inflação e é perda do poder de compra para a massa de brasileiros, ele sai e fala a outra asneira dele. Ele precisa falar para aquela meia dúzia na arquibancada que ainda o sustenta. Também ele falou que fica irritado quem diz que está gastando com o pobre e que educação e saúde não são gastos. Acontece que é sim gasto. E educação e saúde, que o PT mudou as regras assim que ele voltou ao poder, nesse regime ditatorial atual brasileiro, o que acontece é que ele atrelou agora os gastos de saúde e educação com a receita. Como ele faz de tudo para aumentar a receita com aumento de impostos, quando sobe a receita, ele precisa aumentar, por regra, os gastos em educação e saúde. Fora a mudança do salário mínimo, que também já expliquei exaustivamente em vários outros vídeos, que recomendo dar uma repassada aqui no canal, porque é importante. Portanto, ele mesmo, o PT, mudou as regras quando voltou ao poder, mudou as regras do salário mínimo e as regras dos gastos com educação e saúde, que faz que quando ele aumenta a receita por roubo legalizado, ou seja, aumentando impostos, tirando dinheiro forçado da gente, ele é obrigado a aumentar as despesas também. E quando ele aumenta a despesa, aumenta em cascata de todo o governo. Aposentados, pensionistas, funcionários públicos, consequentemente mais gasto, mais endividamento e voltamos nesse looping por completo. E ele saiu de lá e deu essa entrevista também. Abre aspas, se o empresário está gastando dinheiro, isso não aparece na imprensa como gasto. Se ele pega dinheiro, nunca isso vai ser tratado como gasto, vai aparecer como investimento. Mas no caso do governo federal, do estado da prefeitura é o seguinte, você coloca mais dinheiro na saúde e isso é gasto, afirmou durante evento alusivo ao Dia Mundial da Alimentação no Palácio do Planalto. Ele deixa e desconsidera esses pontos importantes do alto endividamento e milhões de pessoas pedem mais juros e desvalorizam o real brasileiro. E isso é inflacionário. Portanto, não adianta ele inventar que gasto não é investimento, mostrando o analfabetismo que ele tem com a economia. Mas claro, ele quer simplesmente uma narrativa populista para continuar enganando aquelas pessoas que ainda o defendem. A gente viu também a Simone Tebet, que era opositora do Lula e agora está junto com ele falando em cortar gastos. Mas nada efetivo, afinal de contas. Ela pode falar uma coisa, o Haddad fala uma coisa, que precisa cortar gastos. Que situação que o Brasil está a depender do Haddad, da responsabilidade de uma pessoa que se autodeclara marxista através de um livro que ele escreveu em 1998 que chama Em Defesa do Socialismo. Outro ponto importante são as estatais. Ora, as estatais apresentaram um rombo recorde histórico, 7,2 bilhões de reais. Se computarmos os últimos 12 meses, 7,9 bilhões de reais. Não é de se estranhar ao olhar esse gráfico aqui, que apenas nos anos do PT foram quando os déficits, os rombos das estatais, que precisam ser cobertos com dinheiro público do Tesouro Nacional retirado da gente de impostos, foi, portanto, nos anos do PT
que esses rombos sempre crescem. Isso mostra a forma de gerir do PT, de intromissão política, de colocar pessoas políticas e não técnicas na gestão, de usar as empresas como empresa social. E, portanto, isso aumenta o rombo do Tesouro Nacional. Mais endividamento, voltamos naquele looping novamente. E uma notícia também que assustou o mercado, em que foi noticiado que eles estavam planejando tirar as 17 estatais que dependem do Tesouro Nacional dessa dependência. Assim, os gastos não entrariam no arcabouço fiscal e abriria mais espaço para eles poderem gastar ainda mais. Por mais que bata a meta do arcabouço, porque eles gastam por fora do arcabouço, não muda nada. O endividamento público frente ao PIB não para de crescer e o mercado, os milhões de pessoas no mundo, já perceberam isso e pedem mais taxa de juros para emprestar para o Brasil. E justamente isso não tem mais como esconder. Em uma das minhas apresentações, todas as quartas-feiras, na BMC News, eu falei e dei nome aos principais economistas que antes defenderam o governo Lula, sabe-se lá como, porque eram pessoas que ao longo de sua trajetória defenderam sempre o equilíbrio fiscal, agora simplesmente mudaram de lado. Inclusive, o gestor do Verde, Stuberg, vem vivenciando uma crise, segundo consta na matéria, que inclusive teve que demitir pessoas lá dentro porque está tendo resgate nos seus fundos. Ele que tem um histórico brilhante de rendimento no seu fundo, mas que defendeu abertamente um irresponsável corrupto no governo. Isso eu realmente não consigo entender por todo o brilhantismo que ele tem. E tudo isso está sendo colocado, precificado nos ativos brasileiros e todos nós pagamos a conta. Sem contar todo o lado imoral que o Brasil vive, todos corruptos de volta, o STF censurando e soltando todos. E claro, o Lula, assim com a Cláudia Sheinbaum, a nova presidente do México que eu mencionei, que na surdina foram lá e chancelaram, assinaram, falando que reconhecem o Maduro como presidente da Venezuela e que as eleições não foram roubadas, fraudadas, o que o mundo inteiro sabe. E aí, num evento nessa semana, Lucas Aragão, da Arco Advice, estava presente com investidores estrangeiros em Nova York, que eles falaram que o governo vem apresentando sinais mistos, isso é um sinal de alerta para o Brasil, que cortar acima de 50 bilhões de reais, como começou a ventilar, seria muito bem visto, e aí sim haveria apetite para investimento mais forte no Brasil, mas que a seguir dessa maneira a trajetória é preocupante. E eles não acreditam que o Galípolo é uma ameaça. É importante olharmos, sim, a visão do gringo, porque eles comandam o capital lá fora. São eles que têm um grande fluxo para atrair o dinheiro para o Brasil. E lembrem que eles querem olhar preço. Tá barato, eu compro. A mesma forma que eu aperto um botão e trago o dinheiro para cá, eles apertam o botão e levam o dinheiro embora. E para fluxo, isso é importante. Isso vale para mercado. Agora, o lado da economia real e o lado da moralidade no Brasil, esse está cada vez mais complicado. Espero que tenha ficado claro esse lado técnico que afeta a todos. Não importa a sua profissão e não importa a sua classe social. Compartilhe, se puder, se inscreva no canal e deixe seu comentário que isso me ajuda. Seguimos.